Olá, alunos, pais e professores. Nesse vídeo, nós vamos fazer a correção da terceira semana do Plano de Estudo Tutorado de Língua Portuguesa do terceiro ano. Então, vamos lá. Atividades. O que é um discurso? Pesquise no dicionário com a ajuda de um adulto e registre o conceito que define melhor a palavra de acordo com a atividade proposta. Então, eu selecionei aqui o significado que melhor se enquadra nessa atividade, ok? Vamos lá. Um discurso é um substantivo masculino e significa exposição de ideias. Proferida em público. Feita de improviso. Ou antecipadamente escrita. Com esse propósito. Oração. Fala. Esses aqui são os sentidos que melhor se encaixam na atividade que nós vamos fazer. Exposição de ideias proferida em público, feita de improviso ou antecipadamente escrita. Com esse propósito, oração, fala. Então, vamos a número 2. Leia o texto. Se precisar, peça um adulto para auxiliar na leitura. Depois, responda oralmente as perguntas que esse adulto irá lhe fazer de acordo com as orientações dessa atividade. O lobo e o cordeiro. Um lobo estava bebendo água num riacho. Um cordeirinho chegou e também começou a beber um pouco mais para baixo. O lobo arreganhou os dentes e disse ao cordeiro: "Como é que você tem a ousadia de vir sujar a água que estou bebendo?" "Como sujar?" respondeu o cordeiro. "A água corre para cá, logo eu não posso estar sujando sua água." "Não me responda!" tornou o lobo furioso. "Há 6 meses seu pai me fez a mesma coisa." "Há 6 meses eu nem tinha nascido. Como é que eu posso ter culpa disso?" respondeu o cordeiro. "Mas você estragou todo o meu pasto," replicou o lobo. "Como é que eu posso ter estragado seu pasto, se nem dentes eu tenho?" O lobo, não tendo mais como culpar o cordeiro, não disse mais nada, pulou sobre ele e o devorou. Aqui a gente tem a ilustração do texto e o número 3. Complete o quadro nomeando os sinais de pontuação e descrevendo a função de cada um. Então, o primeiro que nós temos aqui é o ponto final. Ponto final. E a função dele é concluir uma ideia. Terminou a ideia, terminou a frase, ponto final. A vírgula, vamos escrever primeiro, né? Vírgula. A vírgula tem a função de organizar as ideias do texto, marcar graficamente o ritmo da leitura do texto conforme efeito de sentido pretendido pelo escritor,
separar expressões explicativas do restante do texto, como isto é, porém. Mas como o nosso espaço aqui é muito pequeno, nós vamos resumir isso. A vírgula, quando nós estamos lendo, mostra uma pequena pausa no texto. Por isso que ela marca o ritmo, porque nós fazemos uma pequena pausa. Então, é isso que nós vamos escrever aqui. Pequena pausa. Este é o ponto de interrogação. Na sua atividade, isso vai caber direitinho. É porque aqui eu estou fazendo de canetinha para que você possa ver. A letra fica grossa, não tem como escrever menor. Mas aqui é o ponto de interrogação, tá bom? E ele serve para fazer uma pergunta. Fazer perguntas. Esses são os dois pontos. É o nome mais fácil de todos, né? Tem dois pontinhos e a gente chama de dois pontos. Ele introduz uma ideia ou informação que justifica ou completa a anterior. Nesse caso, ele vai introduzir uma fala. Então, ele introduz uma informação. E esse é o travessão. O travessão pode dar ênfase a uma informação, mas nesse caso aqui, ele mostra a mudança de interlocutor. Então, vou escrever isso aqui, mudança de interlocutor. Aqui é um secutor. Olha só, o interlocutor é quem está falando no texto, tá? É quem está dizendo alguma coisa. Então, a gente muda do narrador para o personagem e aí a gente faz uma mudança de interlocutor. Isso aqui é uma letra C. Ficou horroroso, mas você consegue entender. Vamos lá. Número 4. Como ficaria esse trecho da fábula se fosse escrito em discurso indireto? Faça a reescrita atrás dessa atividade ou em uma folha à parte e anexe. Eu vou pegar uma outra folha. Aqui está ela. Vou tirar essas coisas daqui para não ficar atrapalhando a nossa escrita. Pessoal, como assim discurso direto, discurso indireto? Discurso direto é quando o próprio personagem fala. A gente põe 2 pontos, parágrafo, travessão, quer ver? Olha só. O lobo arreganhou os dentes e disse ao cordeiro. Aqui foi o narrador, certo? Quando a gente põe 2 pontos e travessão, a gente muda quem está falando. E quem está falando aqui é o lobo. Como é que você tem ousadia de vir sujar a água que estou bebendo? Então, aqui é a fala do lobo. Você pode até fazer com a voz do lobo. Depois aqui, outro travessão, porque mudou de interlocutor, mudou agora para o cordeiro. Como sujar? Outro travessão, porque aqui mudou de novo para o narrador, respondeu o cordeiro. Outro travessão, porque voltou para o cordeiro. E aqui a gente está mudando a fala. Isso é discurso direto. Direto porque quem está falando é o dono da fala. Agora, discurso indireto é quando o próprio narrador diz as falas dos personagens. Como assim, professora? Vamos fazer para gente entender como assim? Olha só. Vamos reescrever o texto, não é isso? Vamos lá. Primeiro título, o lobo e o cordeiro.
lobo estava bebendo água num riacho. Um lobo estava bebendo água num riacho. Ponto. Um cordeirinho chegou e também começou a beber. Um cordeirinho chegou e também começou a beber. Um pouco mais para baixo. Ponto final. Até aqui, criança, a gente não mudou nada, porque até aqui era só o narrador falando. Aqui a gente fez um ponto, vai fazer um parágrafo, tá? Aqui, ó, vou passar para baixo, vamos fazer um parágrafo e vamos começar a alterar o texto. Por quê? Tá assim, o lobo arreganhou os dentes e disse ao cordeiro... Aí, quando tem 2 pontos, parágrafo e travessão, a gente não vai fazer isso. Vamos ver como é que fica, hein? O lobo arreganhou os dentes e disse ao cordeiro. Então, pessoal, vamos lembrar aqui. Discurso direto é quando ele vai direto mesmo. O personagem fala a fala do personagem. Ele é direto. Quem está falando é o dono da fala. Nesse caso, o narrador vai falar a fala do personagem para nós. Então, nós podemos usar, por exemplo, um que aqui para fazer essa ligação. Por exemplo, o lobo arreganhou os dentes e disse ao cordeiro que era ousadia vir sujar a água que estava bebendo. Aqui é estou, porque o lobo está falando de si mesmo. Mas como agora o narrador diz do lobo, a gente vai mudar para estava. Então, o lobo arreganhou os dentes e disse ao cordeiro que era ousadia, não foi essa palavra que ele usou? Vir sujar a água que estava bebendo. Ponto final. Agora, olha só. Aqui, a gente começa com a fala do cordeiro, volta para o narrador, volta para o cordeiro. Vamos ler e pensar como é que isso pode ficar. Como sujar? Respondeu o cordeiro. A água corre daí para cá, logo eu não posso estar sujando sua água. Se aqui no discurso indireto quem vai falar tudo é o narrador, nós podemos... Nós devemos começar aqui com a fala do narrador. Então, respondeu o cordeiro. A gente pode colocar o cordeiro respondeu, que fica uma frase mais fácil de entender. O cordeiro respondeu que a água corre de lá para cá. Logo, não posso estar sujando sua água. Então, vamos lá. O cordeiro respondeu
que a água corria de lá para cá. Aqui você pode escrever do lado do lobo para o seu lado. Você pode mudar se quiser para fazer mais sentido. Logo, aqui, logo eu não poderia estar sujando sua água, porque o cordeiro está falando de si mesmo. Se agora quem está falando é o narrador, logo ele não poderia estar sujando sua água, estar sujando a água do lobo. Estar sujando a água do lobo. Cadê o restante do texto para nós escrevermos? Ah, era só esse trecho. Era só esse trecho. Então, pessoal, discurso direto. Eu falo a minha fala, você fala a sua fala. Cada personagem fala a sua fala. Discurso indireto, o narrador fala a fala dos personagens, ok? Então, é isso. Eu espero que você tenha entendido, que eu tenha sido clara. Gente, isso aqui, essa atividade, pode ter ficado muito diferente da minha. O importante é que, né, você pode ter mudado palavras, o importante é que o trecho continue com o mesmo sentido e que as falas dos personagens sejam ditas pelo narrador. Assim, a gente tem discurso indireto. Se você está gostando desse tipo dessas correções, se você quer que eu continue fazendo, dá um joinha para eu saber que você está gostando, comenta, compartilha, se inscreve no canal. Um grande beijo e até a próxima!